Hoje a pausa para o café tá uma conversa de vizinha, né, porque as 2 também trabalham com audiovisual, as 2 também trabalham com novela, né, já é um tal de conversa da maricotinha, né, de falar de novela latina, né, de conversar aqui as histórias de bastidores, a gente ficou tricotando aqui. E vai ser um programa iluminado, porque hoje vamos ter uma estrela. Natália Estrela, seja bem-vinda à Voz do Tradutor. Obrigada, Damiana, alegria. Minha alegria imensa de estar aqui com você hoje. Eu agradeço você estar aqui com a gente. Enfim, eu acho que a sua história ela é inspiradora e vai inspirar também os ouvintes. Uma colega muito querida que eu adoro encontrar quando a gente se bate aí nos eventos, porque a Natália é isso aí. Quem está assistindo pelo YouTube, né, é esse sorriso aí sempre, né? Então, a Natália sempre sabe receber os amigos com um sorriso, Ai, né? Pode estar o planeta destruindo, o fim do mundo, apocalipse zumbi, e a Natália consegue tirar forças ali da alma e nos servir um sorriso. Então eu já agradeço você por isso, essa é a né. minha meta de vida, eu costumo dizer, Damiana, que a o meu serviço para a humanidade, né, assim, o meu serviço é que a pessoa que passe por mim, que ela saia melhor do que ela chegou, né, e eu realmente me esforço muito para isso, muito, às vezes até sacrificando meu próprio bem-estar. Mas a vida já está muito esquisita, né. Então, quando você tá com uma pessoa, quando a pessoa passa por você, eu quero que ela leve essa recordação de que, caraca, a energia dela é muito legal, né? Óbvio, todo mundo, a gente é adulta, a gente sabe que todo mundo tem problema. Então, obviamente, eu tô cheia de problema, que nem todo mundo tá cheio de problema, né? Mas poder proporcionar às pessoas um momento feliz, um sorriso, olha, vamos embora, vamos lá que eu tô junto com você. Isso realmente é uma missão de vida para mim. Eu queria te agradecer por você ter essa missão, por você tocar a gente com seu sorriso. E você ouvinte, quando encontrar com a Natália nos congressos aí, nos eventos de tradução, né, já dá um abraço: "Ô Natália, obrigada", e vocês também vão ser presenteados com esse sorriso, então, por favor, também devolvam aí essa gentileza dessa colega que sempre tem um sorriso para nos presentear e eu agradeço, tá, eu agradeço de verdade. Natália, eu queria que você contasse, né, como já é padrão aqui na Voz do Tradutor, as pessoas têm essa ideia de: "Ah, né, nossa, ela trabalha com legenda de novelas, ah, ela é intérprete na cabine", então as pessoas têm uma visão um pouco: "Ó, a Natália está lá no Olimpo, né, e nós, pobres mortais, o que vamos fazer para conseguir chegar nessa área?". Então eu sempre peço para os entrevistados contarem a sua história, né, e eu queria que você contasse a sua. Como a Natália, né, um dia, um belo dia acordou e falou: "Ai, nossa, eu vou trabalhar com tradução". Como que isso aconteceu na sua vida? Você se Da descobriu minha tradutora? a primeira coisa que eu queria te perguntar é a seguinte: eu posso falar tudo? Porque Lógico, eu nunca falei tudo. lógico, Então, porque aqui se chama a voz do tradutor. você falou uma coisa muito importante no antes da gente começar, que você falou: "Eu quero deixar registrado, porque em algum momento alguém pode ouvir, né, e fa daqui a 20 ou 30 anos", né. E eu nunca falei tudo, até porque eu tenho essa minha apesar de sempre devolver o meu sorriso para todo mundo, mas eu não gosto de sangrar em tanque de tubarão. Então, assim, eu não gosto de mostrar e acho que é importante que a gente preserve um pouco disso, a gente preserve a nossa alguns fragmentos da nossa vida, né. E nas redes sociais, então, apesar de algumas vezes eu demonstrar algumas vulnerabilidades e tudo, mas no geral, as pessoas conhecem a Natália que se construiu como tradutora, mas não sabem tudo o que eu passei para me tornar tradutora. E elas não fazem a menor ideia de como foi que eu consegui desenvolver a habilidade que elas mais admiram. Por quê? Começando a falar assim, começando já do meio do caminho, né, começando a narrativa do meio do caminho. Bom, então, de uma forma geral, eu vou deixar registrado aqui com você quem é a Natália, de uma forma que eu nunca falei para ninguém. Vamos deixar aqui registrado para daqui a 20, 30 anos, né, os meus alunos que hoje estão com 20 vão estar com 50, eles vão entrar aqui e vão falar: "Olha,
E a partir de agora vai ser uma referência. Quando alguém fala assim: "Ah, você quer me conhecer? Vai lá no Voz do Trator, que lá na Damiana eu tô contando tudo que eu sou, como foi que as coisas aconteceram". Quando eu abro lá na caixinha de pergunta no Instagram e falar: "Pergunte o que quiser", né. As pessoas sabem que eu sou especialista em tradução para dublagem, tradução eu gosto de me definir como tradutora de novela mexicana, porque isso tem muito a ver com a minha história e eu vou dizer por quê. Eh Eu gosto de me definir como professora, eu tenho uma vocação ao ensino que eu até gostaria às vezes de não ter, que eu acho que eu ia ganhar mais dinheiro. Se eu não tivesse essa vocação eu ensino, sabe, porque o professor vocacionado ele é meio trouxa, assim, às vezes ele faz um negócio que ele não vai receber, ele faz muito mais do que aquilo que ele deveria fazer. Ele não se mete em enrascadas de tipo formações a grande escala, porque ele sabe que essas formações são impossíveis, a gente não consegue formar pessoas em grande escala. Ele faz algumas inimizades por causa disso, porque ele não aceita entrar em algumas propostas que fazem para ele, mas enfim. Mas apesar de tudo isso, Damiana, o que as pessoas mais me perguntam, quando eu abro a caixinha de pergunta, é sobre no fim das contas, elas não sabem que elas estão falando sobre isso, mas elas estão falando sobre inteligência emocional. "Ah, como superar essa fase que eu estou tentando entrar no mercado e não consigo. Ah, o cliente me mandou um feedback horrível e eu estou precisando fazer terapia para poder, eh, mandar currículo de novo, porque eu não estou conseguindo me recuperar. Ah, eu vou fazer um curso de, sei lá, eu vou fazer curso de outra coisa, vou começar a faculdade do zero e agora vou fazer direito, ou vou fazer porque eu não quero mais trabalhar com tradução, porque eu recebi uma resposta assim atravessada de um cliente. Como você faz para conseguir, ter essa postura? Porque eles sabem que eu tenho, né, uma postura, assim, um pouco mais dura de frente, uma postura muito realista, muito debochada às vezes, inclusive, sabe. Eu recebo um feedback negativo, eu olho para ele e falo: "Beleza, o que serve eu pego, o que não serve eu vou viver minha vida e vou tentar não me abalar", um pouco uma relação de deboche. O que as pessoas não sabem é que eu adoraria que o eixo narrativo da minha vida não partisse de situações catastróficas. Só que eles saíram. Eu adoraria não, porque eu acho ruim. Eu não gosto de ter essas identidades, sabe, assim, mãe solo, eh de, sei lá, menina pobre da favela. Eu gostaria de não ter, eu gostaria que meu pai tivesse tido muito dinheiro, eu gostaria de ter estudado nos melhores colégios do Brasil, adoraria tudo isso, eu não gosto de ter o eixo narrativo da minha vida e eu procuro não fazer isso, mas a verdade é que é. Então, assim, eu venho de uma família muito pobre, meu pai era combeiro, ele entregava queijo, né, e a minha mãe dona de casa, somos 3 irmãs. Eh Eu morava na favela, numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, que hoje inclusive está bastante perigosa, hoje é conhecida como Comunidade de Israel, a Cidade Alta. Eu morava em conjunto habitacional, vinha de uma família muito pobre e estudei, assim, no Carvalho Mourão, fui alfabetizada no Colégio Carvalho Mourão. Hoje em dia as crianças que estão lá em cima só pode estudar criança da comunidade, porque nem pode entrar ninguém de fora, tem barricada e tráfico de drogas na frente e tudo mais. E naquela época já era uma favela ok, mas, né, hoje está muito pior. Então eu fui alfabetizada no Carvalho Mourão, e depois eu fui estudar na Lafayette de Andrada, que é outra lá, e depois no Colégio de São Paulo, e depois e no fim, quando eu tinha 10 anos de idade, o meu pai falou assim, meu pai estava bebendo cerveja num bar, e eu estava sentada com ele no bar, colando chapinha, né, filho de gente que bebe assim, fica no bar colando chapinha na cabeça, né. E eu lá com meu pai se divertindo lá, tomando a cerveja dele, eu com 10 anos, que é a idade que meu filho tem hoje. E meu pai falou assim: "Pô, tu queria falar inglês?" Eu falei: "Não, eu queria falar com a boca, que nem aqueles personagens das novelas que a minha avó vê, os ricos também choram". A minha avó fica vendo umas novelas lá em casa, eu queria falar com a boca. Meu pai: "Ah, aquilo lá eu acho que é mexicano", mexicano ou espanhol, não sei. Meu pai não sabia nem o nome do idioma, né. Meu pai não Enfim, meu pai acho que terminou o ginásio. Então, ele eu acho que é mexicano, apesar de ser um cara extremamente inteligente, extremamente esperto, extremamente articulado, né, mas é um cara que não terminou, os estudos. E aí, ali começa a minha história, né. Eu vi a novela com a minha avó,
A minha mãe teve, quando teve a minha irmã mais nova, minha mãe teve tuberculose, ficou muito mal de tuberculose, quase morreu. E minha avó passou uma temporada de 1 mês lá em casa com a gente, para ajudar a minha mãe. Com a minha irmã tinha 2 meses de idade e minha mãe com tuberculose. E a minha avó via todas as novelas do SBT. E aquilo era uma novidade para mim, né? E eu ficava vendo Os Ricos Também Choram. Aí a Mariana falava com aquela boca assim, eu olhava aquela boca e falava, pô, ali tem alguma coisa. Eles não estão falando em português, né? E ah, especial. E eu falava assim, cara, que legal, eu queria falar que nem eles, né? E ali aquilo ficou no ar. E quando meu pai arrumou um emprego um pouquinho melhor, que ele teve condição de fazer alguma coisa a mais, eu continuei estudando em colégio público e ele pagou um curso de espanhol para mim, a desgosto da minha mãe, que minha mãe achava que espanhol não ia servir para nada, que afinal de contas, pô, inglês é o idioma. Eu passei por isso também, Natália, porque na época eu estudei no Centro de Línguas do Estado. E aí eu podia fazer qualquer idioma. E eu falei, eu vou fazer espanhol. E meu pai achava um absurdo, porque o inglês é o futuro, o espanhol. O que que você vai fazer com o espanhol? Eu passei também por esse julgamento aí. A sorte é que meu pai acreditou e acredita muito em mim, né? Ele sempre acreditou e acredita muito em mim. E então foi assim, eu comecei a estudar espanhol nesse momento, né? Fazendo assim um apanhado mais geral, né? Tem os momentos ali mais marcantes da minha vida que eles me impulsionaram a tomar medidas drásticas, né? Então, assim, bom, com 14 anos, 15 anos eu era fluente em espanhol e já dava aula. Como eu era muito apaixonada por aquilo, e o meu pai, que acreditava muito em mim, o meu pai fazia escambo lá aqui no centro do Rio. Porque naquela época não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha nada. Mal, que eu acho que nem seja, eu devia ter uns 16, 17 anos, quando eu tinha aquela internet que a gente chegava em casa e ligava o telefone no PC, né? Mas E assim, não eu não tinha nada, né? E só tinha sites institucionais, não tinha igual hoje, a gente lê nada, não tinha carro. nada. Então, assim, o meu pai ficava andando pelo centro da cidade e quando ele via alguém falando espanhol, os argentinos, a galera lá, ele muitas vezes abordava os caras, fazia amizade, os caras mandavam material para mim, né? Meu pai da venderia, assim, pô, minha filha tem uma filha de 12 anos, ela fala espanhol, pô, ela se amarra muito. Será que tu conseguia mandar para ela e tal? Aí os caras mandavam mesmo, e foi assim que eu tive acesso a. E aí depois, um pouquinho mais tarde, quando eu já tinha 17, 18 anos, teve aquela Blockbuster, né? Era a locadora Blockbuster. Ali eu já estava trabalhando, fiz assinatura, alugava no fim de semana todos os DVDs que tinha de cinema espanhol, de cinema argentino e tudo mais. Era E era difícil de calhar de vir, né? Era difícil, era uma coisa que a gente tinha que garimpar, encomendar às vezes, né? era uma luta, né. Então, mas aí com 16 anos, por onde eu passava, os professores me chamavam: "Ah, você quer ser a minha professora de reposição?" Então se eles faltassem, eles me botavam no lugar, né. E aí eu comecei a dar aula de espanhol e, por uma por uma di um lapso que eu tive na minha vida, eu não me graduei em letras, né. Porque naquela época, isso também é muito importante para as pessoas, eu gostaria que todos os bilíngues do mundo assistissem esse Voz do Tradutor. Para dizer para eles o seguinte: bilíngue, você que fala inglês ou que fala espanhol, você pode ser tradutor. Você não precisa ser professor de idiomas, você não precisa ser guia de turismo, porque eu lembro que eu ali, mas também tá certo, né, Damiana, a gente estava num outro momento, não tinha rede social, as informações não chegavam da forma como elas chegam hoje. Então eu pensava assim, eu lembro que eu ficava no meu quarto em casa, quando eu chegava assim: "Cara, eu falo espanhol, isso aqui é a minha vida. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso?" "Ah, eu vou ser professora de espanhol?" Putz, uma professora tá ganhando R$ 20 lá a hora aula, nem devia ser isso há 20 anos atrás. "Ai, o professor está ganhando muito, R$ 9 a hora aula." Ai, R$ 9, eu lembro que teve um colégio que me propôs R$ 9 a hora aula. Ai, como que ficava, cara, você guia de turismo. E aí com 16 anos eu fiz o curso de guia de turismo da marca Apoio e sou guia de turismo pela Embratur, né. E aí, nossa, mas guia de turismo tem que estar sempre viajando muito e eu estava ali, já namorava, né, com a pessoa que chegou a ser meu marido depois, pai do meu filho.
não queria estar sempre viajando, tem que fazer faculdade, eu queria fazer faculdade, então ficar sempre viajando como guia era uma coisa complicada, e sequer passava pela minha cabeça, sequer passava a possibilidade de ser tradutora. Eu nem pensava nisso, assim, era uma coisa que não passava, né. E bom, mas fiz a faculdade de marketing, então eu me graduei em marketing, sendo que, como eu sempre fui muito boa no espanhol falado, eu sempre tive uma fluência verbal, assim, excelente, eu sempre trabalhei como linguista. Então, com 19 anos, eu comecei a trabalhar numa multinacional como treinadora de fornecedores internacionais. Ali eu fiquei o bicho da minha Ana. Eu tinha 18 anos, os caras me contrataram e eu passava o dia com fornecedores mexicanos, treinando os caras. Ali eu saía à noite, quando eu falava com a sensorista, era buenas noites. Eu estava pensando em espanhol. Ali eu fiquei o bicho, né? Até que. E me graduei em marketing, que no fim das contas eu acho que me ajudou muito em outras frentes da minha vida, mas. E me ajudou a ter um diploma para depois me pós-graduar em tradução. Mas assim, eu nunca trabalhei com marketing, né? E quando eu tinha. eh, eu estava há anos nessa empresa e ia ser promovida a coordenação. Eu mandei um e-mail errado. Era uma terça-feira, eu cheguei de manhã, recebi um feedback do diretor da empresa dizendo que eu seria promovida à coordenação, ia coordenar a equipe que estava abaixo de mim, e eu mandei um e-mail errado para um homônimo. Eu mandei uma planilha de orçamento de um cliente para outro que era concorrente dele. Eles eram homônimos. Era tipo marcos.silva@Pirelli e marcos.silva@Michelin. Alguma coisa mais ou menos assim. E eu mandei um orçamento de um para o outro. 2 horas da tarde eu fui mandada embora dessa empresa que eu seria coordenadora. Foi assim, né? De manhã eu mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que eu estava muito feliz que eu tinha recebido o feedback, e 2h30 da tarde eu liguei para ela de dentro do ônibus, ali na Torre do Rio Sul, que eu tinha sido mandada embora. Aquilo gerou uma comoção na empresa, né? Que hoje é minha cliente de tradução. Mas aquilo gerou uma comoção na empresa porque o cliente pediu minha cabeça, eu fui mandada embora. Eles pediram minha cabeça. A gente precisa justificar para o nosso fornecedor que a menina foi mandada embora. E aí, na época, a empresa me defendeu, tentou fazer de tudo, não teve como, me mandou embora. O diretor da empresa, que hoje é CEO de uma das maiores empresas que tem no Brasil em termos de supply chain, me indicou para uma vaga de intérprete, que agora eu sei que é intérprete, né? 1 mês e meio depois. Ele me ligou, o diretor da empresa, numa multinacional, ele gostava muito de mim, ele, Nath, minha irmã está precisando de alguém para fazer um serviço assim, 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 ganhar um barão por um dia de trabalho lá no consulado da Argentina. Eu falei para ela que é você. Você é essa pessoa que ela está precisando. Eu fui. Quando eu cheguei lá, comecei a conversar com essa argentina, novamente, pela minha proficiência verbal, né? A minha fluência era muito boa. Ela falou, olha, tem uma empresa que eu conheço de engenharia que está 1 ano e meio com uma vaga de tradutor aberto. Você é a tradutora deles. Aí eu falei, não, eu não sou tradutora. Aí ela falou, para eles você é. Porque você é mais capacitado. Eu estou conversando com você. Você trocou e-mails comigo durante a última semana. Escreve um espanhol perfeito. Você é a tradutora que eles estão precisando. Ainda que você não seja, com o tempo você vai se tornar. Porque eles estão precisando de você. Ou seja, a professora de espanhol dos engenheiros me indicou como tradutora. E foi lá que eu virei tradutora. Eu entrei nessa empresa como... porque quando eu cheguei lá, eu conheci uma pessoa... o Rodolfo, que eu não sei se era ou é, enfim, mas eu vou falar, né, que era ou é o esposo da Regiane. A Regiane, sabe quem é a Regiane? Eu nunca sei falar o sobrenome da Regiane Rabskowski, que é tradutora literária. Ah, é a Vinaski? Não. Vinaski, isso eu nunca sei. Olha, eu conheço há 13 anos a Regiane, e eu nunca sei falar, né? Lá eu conheci o Rodolfo, que ele olhava para mim e falava, você é muito boa, você é tradutora assim. Eu vou te dizer o que você tem que fazer. E ele foi me dando o caminho das pedras. Você precisa... Quer dizer, a vida pegou a Natália e falou assim: você vai ser tradutora. Foi assim. E eu tinha... O meu filho, ele é pneumopata, né? É o que eu tô te falando, adoraria que as coisas não fossem como elas são, mas infelizmente elas são, né? E durante o primeiro ano de vida do meu filho, eu tive que me afastar do trabalho inúmeras vezes por diversas internações, UTIs, alguns momentos que ele quase partiu dessa para melhor. O Rodolfo via o meu sofrimento e ele me dizia,
Você está ganhando aqui um salário que é bom, mas você como tradutora pode ganhar muito mais do que isso, você sendo uma tradutora, e você ainda vai ficar em casa com seu filho, sabe. E aí ele me apresentou a pós-graduação da Estácio, na época, e eu comecei a fazer cursos, e eu me tornei tradutora, certo. Porque eu sabia que eu não era tradutora. Natália, isso é muito importante você falar, porque assim, a gente falar um idioma é uma coisa, traduzir é outra coisa, né. Damiana, eu Falta chorei, ferramentas, né. eu chorei por 2 meses, porque eu chegava lá na PCE, eu estava ganhando um salário. Tu imagina que eu fui mandada embora da tal da empresa que eu fui mandada embora, ganhando, sei lá, R$ 1.700, na época, com os direitos, com os benefícios e comida e tudo mais. Isso há 12, 13 anos atrás. Que era um super salário, tá, gente, Para ganhar 3.500 na PCE, quer dizer, como tradutora em house, eles pagavam R$ 1.000 de creche para o meu filho, eles me davam, uma cesta básica no final do ano, que minha mãe não precisava, enquanto eu era recém-casada, né, eu passava o Natal com a minha mãe, eu dava a cesta para minha mãe não precisava comprar nada. Era uma empresa que era uma mãe. Você vê, eu me afastava do trabalho, né, para cuidar do meu filho, e os engenheiros ficavam me ajudando. "Não, você tem que fazer isso, eles eram uma mãe. Só que aqueles primeiros 2 meses, eu olhava aqueles textos técnicos de 10.000 palavras, e eu falava: "Eu não sou tradutora, eu não sou tradutora". Aí eu chegava em casa e comentava com meu ex-marido, eu falava assim: "Cara", e ele falava: "Pô, você quer sair?". Então eu falava: "Pô, mas como que eu vou sair ganhando R$ 3.500? Eu ganhava mais do que ele". E eu falava assim: "Não, pô, eu preciso dar um jeito de fazer alguma coisa. Eu preciso virar tradutora". e é uma coisa, assim, estranha, né, as primeiras vezes que eu fiz tradução, eu sempre conto isso, eu chorava em cima do teclado e ficava, assim, uma coisa que me martelava, tipo: "Estou estragando o original, eu estou estragando o original". Eu tinha o que as pessoas chamam de síndrome do impostor, né, porque era bizarro, eu chegava lá, olha os meus diálogos com os meus chefes, olha isso, Damiana. Eu não estava tentando parecer uma coisa que eu não era, eu sabia o que eu não era, e eu falava pra eles, né, eu ficava assim: "Rodolfo, isso aqui eu não sou doutora, Rodolfo", entende? Eu tô aqui, eh, ele: "Natália, você é mais competente do que os 15 caras que vieram aqui dizendo que eram tradutores". Teve gente que chegou aqui dizendo que era tradutor, que era formada em letras e pós-graduada em tradução, não sei o quê. Fizeram os textos que você fez e não conseguiram fazer o texto. Eles não falam o espanhol como você fala para falar com os nossos clientes. Eles não entendem espanhol do jeito que você entende para conseguir conduzir uma reunião. Então, calma, vai dar tudo certo. A gente está dizendo o que você é. Então, o meu cliente dizia que o meu contratante, o meu empregador dizia que eu era tradutora, mas eu sabia que eu não era. Tanto que quando eu comecei a fazer a pós da Estácio, eu tive certeza. Eu tive certeza, porque quando eu tive a primeira aula de tradomática, que eu descobri que existia uma coisa chamada CAT-TOO, eu falei: "Eu tô lá fazendo 10.000 palavras por semana de texto técnico na unha, criando glossário na unha, no dente, enquanto tem uma ferramenta que cria glossários para mim". Eu lembro que quando eu aprendi aquilo e levei lá para o meu superintendente, para o doutor Abalo, eu falei: "Olha o que eu descobri". E eles ficavam felizes, né, porque eles viam que eu estava realmente me transformando naquilo que eles esperavam de mim. E eu lembro de eu pegar e falar assim: "Doutor Abalo, vem aqui, um senhor de 70 anos, superintendente espanhol. Vem cá que eu quero mostrar uma coisa para o senhor, vem cá, vem cá". Aí: "Olha isso aqui agora vai uniformizar todos os textos. Eu já não vou mais botar extração de sol, que eu botava sol, né, eu vou botar extração de suelo", que às vezes na digitação, o autocomplete botava alguma coisa errada e tal. Ainda mais esses textos gigantes, né, que às vezes pula uma linha, né, Natália? Às Quantas vezes vai vezes, negócio né, aquele PDF na mão, né, que você vai com a reguinha digitando no Word, que era o que a gente fazia, né. Olha, eu cheguei a fazer tradução numa IBM elétrica na cátedra Unesco, que loucura, aqueles programas do DOS que não existia nem Word quando eu comecei a trabalhar lá. A gente trabalhava com uma tela preta lá do DOS que fazia impressão.
não tinha corretor, não tinha nada, né. E foi muito rápida essa mudança, de Muito repente rápido. ter o Word, e aí a gente já tinha a Cat Tu que trabalhava dentro do Word, né, que era o WordFast, e era tudo assim, né. Era o WordFast. Eu usava o WordFast, né. Até hoje eu gosto muito dele, tenho o maior apego com o WordFast. Eu tenho apego com o WordFast, gente, eu amo o É, WordFast. Lógico, as versões dele mais atuais, que eu acho que não deixam isso, isso. nada a desejar ao Trados, né. Mas eu tenho um carinho, porque acho que foi ali o que abriu né, abriu o mato, quando tudo era mato, né, o WordFest estava ali, né, Natália. E assim, bom, então, resumindo a ópera, né, eu me transformei em tradutora. E aí eu fui para pós-Estácio, chegou lá eu virei a queridinha dos professores, porque de uma turma de 20 alunos, 19 linguistas, né, formados em letras, e eu formada em marketing, mas eu era a única tradutora. Então eu levava para eles questões reais, assim, do meu dia a dia na empresa. Eu lembro do professor Michel comigo, eu com meu notebook dentro da sala de aula e ele me ajudando a montar glossário da minha empresa, sabe. Os outros alunos cagando e andando porque ele estava dizendo, e eu ali, tipo: "Cara, esse cara tá salvando minha vida, esse cara tá mudando minha vida com isso aqui que ele tá me ensinando", né. E então, assim, queridinha nesse sentido, né, de que eles viam o meu eu estava ali descobrindo um mundo e, assim, eu era tradutora dentro de uma empresa de engenharia, eu tinha um networking zero. Então, os primeiros tradutores que eu conheço na minha vida real é Meritxell, José Luiz Sanches, né, que são os professores ali, o Jorge Davidson, que queridíssimo. Eles são tradutores, eles são pessoas reais, assim como eu, com quem eu posso tirar dúvidas, porque eu era uma tradutora dentro de um ambiente de engenharia. Eram 1.500 engenheiros e eu. Então, eu lembro que ali eu me construí como tradutora, sabe? Eh e quando foi na última aula do professor César Alarcón, lá na Estácio, ele mostrou um vídeo da Dilma Machado falando sobre tradução para dublagem. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei: "Ca parece", eu lembro que naquele momento parece que abriu, assim, o chão e veio um anjo que falou assim para mim: "Querida, tá vendo? Você viveu toda a sua vida para chegar a esse momento, em que você descobre que aquilo que você amou a sua vida inteira, como você se construiu quando criança, aquilo é traduzido". E a partir daquele momento virou para mim uma missão de vida mesmo, né. Eu peguei um caderno, eu lembro que eu cheguei em casa, eu peguei um caderno, eu coloquei uma foto da e é muito curioso isso, né, como o universo não tem como a gente não acreditar em lei da atração, em que a gente acredita muito nas coisas e elas acontecem, né. Eu lembro que eu coloquei uma foto de uma artista mexicana que eu gosto muito, a Angelique Boyer, eu coloquei assim no meu caderninho e escrevi: "Eu vou ser a maior tradutora para dublagem desse país. Eu vou fazer as principais traduções de novela desse país. Eu vou porque eu amo muito, não sei o quê". Eu escrevi realmente aquilo que eu queria para minha vida. Isso foi em A 2000. minha avó vai assistir a tradução da minha novela. Chegaremos lá, está vivíssima ali em Jacarepaguá, minha vozinha, graças a Deus. Eu lembro que eu botei isso e a dubladora da Angelique, que é a Fernanda Crispim, hoje é minha cliente, né. E pra você ver, é minha cliente não só traduzir para mais de 200 episódios de novela que a Fernanda Crispim dublou, como também ela é minha cliente hoje em dia. Então assim, eu botei aquilo como uma meta de vida, né. E bom, fiz o curso da Dilma, o curso na época o presencial que ela dava aqui no Rio, ela dava acho que 2 vezes por ano. Eu era acho que a única era eu e mais uma que éramos tradutoras de espanhol no meio de um monte de gente de inglês, então, a Dilma tinha ali um material em espanhol que eu fazia e tal, mas era basicamente um curso de técnicas, né, e com a melhor, que é a Dilma, que é a pioneira no mercado em termos de tradução para dublagem, de ensino de tradução para dublagem, e eu larguei em 1 mês e meio no curso da Dilma, eu larguei o meu emprego. Eu tive que pedir demissão, porque eu comecei a mandar pedido de teste, comecei a receber, comecei a passar e já tinha uma agenda de 3 meses de tradução para dublagem para fazer antes de terminar o curso da Dilma, 1 mês e meio antes de começar o curso da Dilma. Eu lembro que eu cheguei um dia lá no Brasas, que eu dava aula aqui no Brasas, eu cheguei e falei assim: "Dilma, eu vou pedir demissão do meu trabalho". E ela: "Como assim? Mas todo mundo, né, você vai fazer isso?". Falei: "Vou, porque eu pedi a Deus isso, tá acontecendo, eu vou confiar. Eu vou dar o passo e vou esperar Deus colocar o chão embaixo, né". Mas não era tão passo sem chão assim, porque eu já tinha uma escala
de uns 2 meses de trabalho, então eu meio que fui, bom, eu vou lá e vou arriscar. E assim foi que eu entrei na tradução para dublagem no início de 2016. Eu já era tradutora, né? Então eu já era tradutora há 6 anos, quando eu me tornei empresária. Quando eu saí e comecei a dar aula e comecei sair da aula de tradução para dublagem e comecei a trabalhar como tradutora para dublagem. E eu me esforcei muito, entendeu, Damiano? Eu me esforcei muito. No 1 mês que a empresa pediu para eu cumprir ali, eu obviamente cumpri tudo que eles me pediram, eu fiz tudo que a PCE me pediu. Eu não dormi quase noite nenhuma, dormi 3 horas por noite, porque eu já tinha uma agenda para atender e eu tinha um trabalho. Eu não tive nenhum fim de semana. Eu ralei muito para conseguir muito rápido me inserir no mercado de tradução para dublagem e muito rápido virar referência dentro do mercado. Porque eles não encontravam profissionais de espanhol bem formados, eles não encontravam profissionais de espanhol que sabiam o que estavam fazendo e que, sobretudo, estavam com aquele sangue nos olhos de falar, sabe? Para mim era uma questão de vida, assim, eu me sentia muito orgulhosa de estar traduzindo aquelas novelas. Natália, eu queria fazer um parêntese aqui, porque uma coisa que dá muita raiva quando a pessoa vem e fala assim: "Ai, é sorte", né. E na tua trajetória tem muita luta, muita batalha. "Ah, mas ela teve sorte". Não, ela foi lá, ela foi ver qual que era o trabalho. É sempre uma questão de ser proativo o tempo inteiro, né, de você estar à disposição de ouvir as pessoas, né. A Natália sempre, né, eu já imaginei ela já chegando lá no consulado da Argentina com um sorriso, né. A gente tá aberto às coisas que Claro, o porque universo veja, pode nos veja, proporcionar. Damiana, uma pessoa eu poderia ser a melhor intérprete do mundo. Eu poderia ter o melhor espanhol do mundo, que se a Laura Engolville, né, não tivesse visto que eu era uma pessoa boa de relacionamento, ela jamais me indicaria para os alunos. Era uma empresa da qual ela era professora de engenharia há anos. Ela nunca me indicaria para essa empresa. Então eu não só tinha qualidade técnica, não, eu não tinha qualidade técnica, eu tinha qualidade de conteúdo, né? Como eu era uma pessoa de muito fácil relacionamento, né? Eu estava ali prestando serviço para ela como intérprete no consulado da Argentina, no evento que era muito importante para ela. Ela era coordenadora do evento. E ela viu em mim assim, bom, primeiro que ela sabia do que tinha acontecido na empresa, naquela outra empresa que eu mandei o e-mail errado. Ela sabia que o CEO da empresa tinha me indicado apesar do erro que eu cometi. Eu cometi um erro terrível. E o CEO da empresa arrumou um emprego para mim. Então, assim, ela sabia que problema de relacionamento era uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha. Eu era uma pessoa de fácil relacionamento. Então, assim, até um parênteses, tá, gente? Se em algum momento na vida vocês ouvirem alguém falando, porque na tradução a gente tem muito disso, as pessoas começam a ouvir do que ouviu, do que ouviu, do que ouviu, do que ouviu, e começam a ter ideias completamente deturpadas a respeito das pessoas. Relacionamentos são feitos entre 2 pessoas. Se alguém falar de mim, vocês duvidem muito, porque assim, cara, eu antes de me emputecer com alguém, pode falar emputecer, né, Damiana, aqui? Pode. Antes de eu me emputecer com alguém, Damiana, eu deixo a pessoa dar muito na minha cabeça, sabe? Eu tento muito prezar pelo bom relacionamento, eu tento muito, e aí, óbvio, que quando você é uma pessoa assim, você acaba sendo muito permissiva, às vezes, com umas pessoas, e quando você tenta cortar as asas das pessoas, as pessoas se invocam com você. Porque você é muito legal, né? A pessoa fica: "Ai, que legal que ela é, nossa". Olha, nem o próprio Jesus Cristo veio aqui em pessoa e não agradou todo mundo, né. Então, a gente tem que também pensar isso. Mas, assim, como envolve esforço, porque nessa época que você fez essa transição para o audiovisual, você tinha um filho em casa, 10 anos. né, que também tinha uma saúde que precisava da sua atenção ali, quer dizer, uma criança de 3 anos já exige uma atenção maior, né. No caso do seu filho, ele precisava ainda mais ali de você. E você trabalhando numa empresa, cumprindo aviso prévio e legendando, que as pessoas acham que Traduzindo, na verdade, não era legenda, era tradução para dublagem. dublagem, que, gente, não se faz automaticamente, né.
você leva ali umas boas horas para fazer cada episódio, né. A gente Não, tem e detalhe, Damiana, como foi que eu cheguei nesse nível de ter uma agenda de 2 meses? Eu pesquisei no Google todos os estúdios de dublagem do Rio e de São ninguém me deu nada, ninguém me deu nada, nada, nada. Do Rio e de São Paulo. Eu entrei em contato por telefone com todos eles para saber qual era o e-mail da pessoa de contato para poder quem era o project manager para poder mandar o e-mail para a pessoa certa. Eu fiz um trabalho completamente artesanal, artesanal, assim. Beleza, deixa eu entrar aqui no Google. Aí eu entrava lá no Globapédia, né? Dublapédia, que é um site que tem lá quem dublou o quê, quem fez a dublagem dessa novela. E aí, como eu conhecia as novelas, porque eu assistia todas, né? Eu botava lá o nome das novelas e tudo, olha quem traduziu. Quando eu entrei no mercado, Damiano, eu tinha mapeado o mercado inteiro. Quando eu comecei a dividir crédito com Cláudio Ursua, Dani Ursua, Dani Madruga, eu sabia quem era todo mundo. Porque e sabia, inclusive, foi você que traduziu, não sei o que, não sei o que, né? Eles ficavam tudo bobo. Foi como você sabe? Porque eu tinha visto o Dublapad inteiro. Eu mapeei o mercado em que eu ia trabalhar. Eu sabia tudo a respeito do mercado. Eu pesquisei sozinha. numa época que não existia Instagram, né, tava começando o Facebook, né, mais ou menos 2013, você falou, né? Tava começando o Facebook, saindo do Orkut, entrando no É. Facebook. Né, que não era assim, que não tinha essa produção de conteúdo que hoje você consegue seguir os estúdios, seguir os dubladores e tal. Não tinha nada, gente, era tudo, assim, pesquisa ali na unha. Isso aí. E bom, aí eu comecei a trabalhar como, né, como tradutora para dublagem. Em um ano eu estava estabelecida, assim. Em um ano eu podia dizer que as pessoas quando pensavam tradução para dublagem e detalhe, eu não tinha rede social até esse momento, só postava foto do meu filho e da minha mãe, assim. Eu não tinha nada no Instagram até 2018, mais ou menos. Mas, todo mundo já me conhecia como tradutora para dublagem em espanhol. Eu consegui na unha, assim, de tanto, sabe, de entrar em contato, eu começar a traduzir, dividir a minha agenda entre vários estúdios, às vezes, para conseguir montar uma carteira de clientes que sempre eu tivesse trabalho, né. Eu nunca aceitava, por exemplo, fazer muita coisa para um único estúdio, porque eu não queria ficar dependente de um único estúdio. Então eu sempre dividia a minha agenda em 2 ou 3 estúdios para estar sempre com trabalho chegando, sabe. E super funcionou. E então, assim, em um ano, isso começou em 16, em 17 eu já era, assim, conhecida como tradutora para dublagem de espanhol. Em 2018 eu me separei de uma relação de muitos anos, de 15 anos, né, uma relação que era Pancada, né, foi pancada. a pancada. Ali fez assim, né, por vários motivos, mas falando do motivo que todos os motivos nos interessariam, porque um tradutor, ele trabalha com o emocional. Um tradutor com emocional fudido, ele simplesmente não consegue trabalhar. E eu construí a minha carreira, é aqui onde eu falo sobre as pessoas não sabem nada. Ah, como que você consegue não se abalar? Eu não consigo me abalar, porque meio que depois que eu acabei com o casamento, que acabou um casamento de uma relação de 15 anos de um namorado, tinha sido o único homem da minha vida, qualquer coisa para mim pareceu muito pequena. Entendeu? Assim, eu estava tendo que lidar com coisas muito maiores do que aquilo, entendeu? Quando você tem uma relação de 15 anos, você é como filha dos seus sogros e o seu companheiro é filho dos seus pais. Eu tinha que lidar com o sentimento do meu pai e da minha mãe com relação àquele casamento que tinha acabado. Eu tinha que lidar com o sentimento do meu filho com relação àquele casamento que tinha acabado. Eu tinha que lidar comigo, eu tinha que lidar até com o meu ex-marido, eu tinha que lidar com um monte de coisa que estava acontecendo. E, Damiana, eu agora era uma freelancer com um filho para criar. Entende? Eu antes era uma mulher casada, com um marido que tinha um emprego fixo, e quando eu pedi demissão lá da PCE, eu tinha uma configuração de vida. Um ano e meio depois, a configuração de vida muda completamente. Me dá pânico, pânico. A primeira coisa que eu penso é: eu vou largar isso tudo aqui e vou arrumar um emprego. Eu era muito bem relacionada nas empresas que eu tinha trabalhado. Que é uma coisa também que a gente tem que colocar na roda, que é a questão das ondas de trabalho, né. Porque na tradução a gente tem uma demanda altíssima em alguns meses do ano,
e uma demanda baixíssima em alguns meses do ano. E a gente tem que ser super organizado financeiramente para conseguir dar conta de tudo isso. E aí, de repente, você tem uma mudança do jogo total dentro da sua casa com uma criança, né? Mas aí é que eu entendo uma coisa muito importante, que é por isso que é por isso que a Bíblia, ela fala para Deus, né? Então, a gente vai falar de Bíblia e de Deus. Eu vou falar de Deus, não de Bíblia, mas por isso que Deus não é a favor da gente adivinhar um futuro. Ele dá a graça para o dia. Hoje eu acordei com a graça para hoje e amanhã eu vou acordar. Hoje eu tenho graça para suportar os meus problemas de hoje. Porque se a gente puder adivinhar o futuro, se a gente encontrar um meio de adivinhar um futuro, a gente deixa de fazer coisas que estão nos projetos de Deus para a nossa vida. Se lá em 2016 eu pensasse na possibilidade de que eu iria me separar, eu nunca teria saído da PCE. E quiçá hoje eu não estaria aqui com você conversando sobre a trajetória sobre a minha carreira. Eu não teria feito isso. Entende? Não teria, porque eu ia falar, "Pô, como que eu vou fazer isso?" Mas eu estava ali em 2018, separada, com um filho pequeno, com uma vida que tinha uma vida cara, assim, né? Porque era uma vida sustentada por dois e de repente ela chega, né? Tendo que lidar com 1000 problemas emocionais, que era uma novidade para mim, tendo que lidar comigo, com quem eu sou pela primeira vez. Porque depois que você está 15 anos numa relação, quem você é com quem o outro é se mistura, você já não sabe mais quem você é e quem é o outro. Então eu estava tendo que descobrir quem eu era. E pensando, se isso aqui der merda, o que vai ser, né? O que vai acontecer? Mas é ali que começa a Natália Estrela, que todo mundo conhece hoje, a se construir. Eu me construí no meio de uma separação seguida de uma pandemia. Foi assim. Com 1 ano e pouco 2 anos de separação, que ainda é aquele período do luto, você ainda está entendendo como é que as coisas estão acontecendo. Depois, se você botar 2 anos dissolvidos em 15, tá no prazo ainda, né? Tá no prazo da recuperação. Vem a pandemia. Que pegou também pra valer nos estúdios de dublagem, né, Natália? Parou tudo, pô. Assim, no primeiro momento parou tudo. Parou tudo, Porque começou a morrer um monte de dublador, foi uma coisa mega assustadora, né? até começar assim, tipo, dubladores idosos ficam em casa e todo mundo fica em casa. Meu Deus, o que vai fazer? Até começar a movimentar, que foi rápida, não demorou não a movimentação. Foi rápida. Assim, da galera começar a montar estúdio em casa e o negócio começar a ser feito assim como uma segunda opção. Não foi difícil, mas assim, não foi demorado. Mas Foram no uns primeiro meses momento, assustadores, né? mas foi terrível, Bem parou tudo. assustadores. A gente que trabalhava com legendagem começou a vir umas coisas assim, olha, isso aqui vai ser lançado só legendado por enquanto. Aí o pessoal colocava uma mensagem, né? Olha, infelizmente, por conta da pandemia, esse filme vai ser lançado somente legendado. Foi umas coisas assim que a gente nunca pensou que ia viver na vida, né? A gente não foi preparado para lidar com uma pandemia, né? Ninguém. E assim, a história que eu tô contando aqui, ela reflete a história de milhares de pessoas. Milhares de pessoas se separaram e em seguida se separaram 3 meses antes, ainda estavam emagrecendo, passando pouco de amassou quando Teve a gente pandemia veio. Fora as pessoas que se separaram na pandemia, né, que também É, foi tenso, né. porque as pessoas já estavam de repente com uma relação ali por um fio, vem a pandemia que desestrutura emocionalmente todo mundo e o negócio vai por água abaixo, né. Ficar 24 horas de quarentena ainda com a pessoa que você tá por um fio, né. Falei: "Olha, os Tendo que casamentos lidar. os casamentos que sobreviveram à pandemia acho que são eternos agora, porque a gente viveu muita coisa, né". Bom, e aí foi isso, Damiana. E nos últimos anos, o que eu fiz foi, eu e aí quando foi em 2018, a Dilma me convidou para dar aula na estrada, para poder, começar a dar um aporte linguístico para a galera do espanhol, né. Então assim, a proposta era ter a formação de tradução para dublagem para inglês e para espanhol, e eu dei aula na estrada por 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, não lembro, 3 anos eu dei aula na estrada. E ali
começa também a minha veia como professora, né? Que além de conseguir traduzir, eu consigo também sintetizar o que eu sei, pegar os argumentos ali, os elementos que são mais importantes e passar adiante. E os alunos começam a ter muito resultado, os alunos de espanhol, né? Começam a ter bons Olha resultados. que legal, aquela Natália que era chamada para substituir os professores na aula de espanhol, né? Aquilo já estava te preparando para você conseguir ensinar, ter estratégias, né, didáticas de ensino, hein, Natália? Você sabe, Damiana, que eu falo que eu sou vocacionada ao ensino, porque a minha preocupação, por exemplo, é porque já não me permite mais fazer isso por causa de dinheiro mesmo, porque eu já tenho a possibilidade de ganhar mais e eu não faço mais isso. Mas eu gosto sempre de ser a professora que está na linha de frente. Linha de frente é o quê? De ser a professora com quem eles têm o primeiro contato quando eles estão, né? Porque eu confio na minha capacidade de contagiar os meus alunos, eu confio no meu sorriso. Eu confio na minha capacidade de conversão dos alunos, entendeu? Eu até brinco lá no Quixote, né? Que eu dou aula hoje em dia lá no Quixote, de tradução de espanhol. Então, assim, eu dou aula de linguística, né? Falsos cognatos, dou aula de tradução para dublagem também com uma pegada de linguística mais forte, ensinando eles a traduzirem e tudo mais. E aí, eu sempre falo assim no final da aula do módulo de tradução para dublagem. Quantos de vocês vão aceitar a tradução para dublagem, né? Tipo o apelo do pastor no final do culto protestante, né? Que eles falam assim, cara, eu nunca vi isso, a gente está aqui com você e a gente, no mínimo, começa a ficar encantado com vontade de assistir todas as dublagens que tem lá. Então, eu gosto muito de ser aquela professora que ensina A, B, C, D, E, F, G, H. Buenos dias, buenas tardes, no espanhol, na tradução. Eu gosto de ser aquela representante, sabe? Aquela embaixadora mesmo, que é a primeira pessoa com que o cara vai ter o contato. Porque depois dali, a primeira impressão que ele tem é que ele vai ficar. Depois, quando ele encontrar com outros profissionais que podem não ter ética, que podem não ter amor à profissão, que podem não ter comprometimento com os colegas, que podem não ter nada, ele pode pensar assim, cara, beleza, mas isso aqui não representa a categoria. Porque lá atrás eu tive contato com a Natália. E eu lembro da Natália, que apesar de todos os perrengues da profissão, ela estava sempre ali, entende? Então, eu acredito que lá atrás, né, eu já estava sendo preparada pela vida com essa formação profissional com os tradutores para dublagem e agora com esse novo momento que eu começo a partir do próximo semestre com a Forte, em faculdade, sabe? É, porque a formação acadêmica, muitas vezes, ela deixa a desejar na experiência do professor. Então, a gente tem ali os professores que são cabeçudos, que sabem muito o que eles estão falando. Muito. O cara, em termos de literatura e teoria, o cara é um bicho. O cara me bota no chinelo, porque ele... Mas não tem aquela vivência de estudo de dublagem. Ele não tem aquela vivência, né? Uma vivência que agora eu tenho de mercado e que eu tenho com os meus alunos, a devolutiva que eu tenho com os meus alunos dentro da sala de aula. Nas mentorias, na sala de aula da Estrada durante 3 anos que tive lá, na sala de aula do Quixote com os mais de 100 alunos que eu já tive no Quixote só esse ano. É devolutiva, sabe? Eu sei o que funciona e o que não funciona. E é muito importante que a universidade tenha gente assim, que as faculdades tenham gente assim, com os professores lá dentro. Sabe? E esse é o barato do ambiente da pós-graduação, né, porque na pós você tem essa, você pegar a teoria já e colocar em prática, né. Então, esse eu acho que é o barato das aulas de pós. Eu lembro, né, também fiz na Estácio, na minha época era Gama Filho, né, eu fui uma das primeiras turmas de São Paulo. E Ah, eu então eu tô falando o nome dos professores aqui, eles foram seus Foram professores também. todos meus professores, né, eu queria até mandar um abraço aqui para Merichel, para o José Luiz, né, pra enfim, todos os professores que a Natália citou foram meus professores. E eu fui com uma ideia: "Nossa, o que vai ser uma pós?", né. Primeira aula, jogou uma folha lá: "Traduza", eu: "É?".
né, porque a gente tem aquela expectativa de vamos ter uma introdução, né, agora vamos praticar. Não, traduza. Então eu acho que esse é o grande barato que a pós nos proporciona, a gente conseguir colocar em prática aquilo que a gente tem na teoria, né, e organizar as ferramentas de, né, que é o que você passou de: "Nossa, tô com um problemão lá no trabalho, como que eu resolvo isso aqui?", né, e aí você vê que existem ferramentas para resolver aqueles problemas, né, existe um percurso ali que você vai percorrer para achar a melhor solução para aqueles problemas, isso é muito legal, né. Isso aí. Agora, Natália, você também é intérprete, Natália? Sou. Como é que foi esse babado aí? Porque eu vou ser sincera com você, eu, né, já fiz trabalhos como intérprete, hoje eu faço coisas mais, assim, espaçadas, mas quem me pegou na época da cátedra, às vezes me chama para fazer alguma coisa, mas, simultânea, cabine, eu tenho pavor da cabine. Até o pessoal do Quixote fala: "Ah, a gente vai tirar o seu pavor da cabine, a Karine", eu falo: "Ó, espera, deixa eu fazer mais uns anos de terapia", né, porque é um pouco angustiante ali, é um espaço muito pequeno, né, Natália. Como é que foi com você tudo isso? Porque, Então, eu tenho né. um outro ponto de vista para te passar, né. É bom, é como eu te disse, os primeiros trabalhos que eu fiz na minha vida com língua espanhola foram hoje em dia eu vejo que foram como intérprete, né, ou como acompanhamento. Eu com 17 anos me convidaram para ganhar uma grana, eu lembro que na época era uma grana, assim, para trabalhar aqui no Rio Centro como intérprete de um evento de cães. E o organizador do evento precisava de alguém para ficar acompanhando o pessoal de espanhol e eu fiquei com eles ali em acompanhamento e tal. Então, assim, tem dissolvido dentro da minha carreira várias oportunidades, mas a primeira que se apresentou de forma foi, na Copa América do ano retrasado, que uma aluna minha, a Luíse, que é intérprete, uma intérprete muito conhecida, virou para mim e falou assim: "Nath, eu tô com um problema sério aqui. Me convidaram, eu tô numa escala para fazer a interpretação consecutiva da Copa América, e uma pessoa que ia fazer junto comigo não vai mais, e é amanhã. E tem que ir hoje, lá no Engenhão para fazer como é o nome o exame de covid, né, porque na época, 2 anos atrás, o covid ainda estava vinha aquelas ondas e voltava e tudo mais. E a gente precisa de alguém. Ela: "Cara, eu sei que você não é intérprete, mas, pô, o teu espanhol é muito bom", e é para interpretar do português para o espanhol. "Vai lá, você aceita?" Falei: "Caraca, Luísa, mas tu acha que eu posso?" Ela: "Pode, com certeza você pode. E a gente não tem outra alternativa, porque a gente não vai conseguir achar outro intérprete de hoje para amanhã." Eu falei: "Beleza." E eu fui, né. A vida empurrando Natália de novo. Sim, foi desse jeito, sempre, né. E aí eu lembro que naquele mesmo dia eu peguei meu carro, fui até o Engenhão, fiz o TCR? Não, é PCR. Eu fiz o PCR. PCR, deu negativo, beleza, vamos embora. Ou a pessoa estava com covid, alguma coisa assim, né. Na época todo mundo estava positivando para covid. Quem ia fazer, mesmo que não estava com os sintomas, estava com covid. E aí eu fui lá, deu negativo e eu fui. E fiz 3 dias de evento, né. E ali, mais uma vez, quando eu cheguei na cabine, eu lembro que me saí muito bem todos os dias, né, eles me ensinaram como que usava a cabine, eu fiz. Quando eu saí da cabine, eu saí exausta, emocionalmente. Primeiro pelo medo anterior, né, antes de começar o evento, e depois por aquela imersão meio de psicografia, né, é um negócio meio Chico Xavier, assim, tu começa a fazer um negócio, tu entra e tu só vê quando acabou. Quando acabou tudo, acabou, acabou. E eu saí, eu lembro que eu entrava no Uber para ir embora, assim, exausta, destruída, acabada, e eu falei: "Cara, eu vou me profissionalizar." Mais uma vez, eu falei: "Eu vou me profissionalizar", até porque eu lembro que eu ganhei uma diária que era horrorosa. Depois que eu me profissionalizei, eu nunca mais ganhei aquela diária. Eu ganhei uma diária que era horrorosa e ainda assim era muito dinheiro, entende? Eu ganhei, sei lá, uma diária me pagaram R$ 700 a diária, com o Uber de ida e volta, então assim, R$ 700 limpo que eu ganhei. E eu lembro que eu ia lá, trabalhava um pouquinho e tal, voltava para casa e no fim sei lá, no fim de 4 dias eles me depositaram R$ 2.100 na conta. E aí eu falei: "Caraca, que legal, né?"
E eu sabia, e aí eu comecei a me informar e falei, pô, e é uma diária ruim, é uma diária muito ruim, R$ 700, né? Assim, acho que, sei lá, no ruim hoje a gente ganha numa diária R$ 1.100, né? E eu lembro que eu falei assim, cara, é isso aqui e eu vou me profissionalizar. E foi assim que eu comecei a me profissionalizar, a fazer cursos, né? Comecei a fazer curso com a Karine, que eu amo o curso da Glossa, justamente porque dá, para mim não, porque eu já sabia que eu amava a cabine, né? Mas com outras pessoas que não sabem o que vão sentir dentro da cabine, é muito importante que haja um curso que te dá a oportunidade de entrar na cabine. Então tu vai lá, tu faz porque tem gente que descobre que não tem emocional para isso. Tem gente que descobre que não tem sanidade mental para isso. E Eu, aí, então, isso não é incrível? Você tem a oportunidade de fazer uma coisa que, porque assim, eu, graças a Deus, tinha. Agora, se é uma pessoa que não tem, a pessoa trava ali no primeiro minuto e arruma um problema. Ela vai sobrecarregar o outro colega, que vai ter que fazer tudo sozinho, porque se der tilt e ela não conseguir, ela não vai conseguir. Então é muito importante que você pague e você vai lá passar um fim de semana numa imersão dentro do curso para você fazer cabine e você saber, beleza? É para mim? Não, não é. Não volta mais. Nunca mais você investe nada. É para mim? Aí eu vou fazer a pós da PUC, aí eu vou fazer Interpret to Be, aí eu vou fazer Alumni, aí eu vou lá e vou meter as caras e vou fazer o que eu tenho que fazer, né? Mas foi assim que aconteceu. A minha... meu, e o legal é que tem bastante feedback, né? Ó, Karine. excelente, melhor tem a professora Patrícia Gimenez, que está lá, que ela por si só já daria todos os feedbacks necessários, né? É, E eu gente, a lembro... Patrícia Gimenez, o meu sonho é comprar um tapetinho vermelho e onde ela for passando eu colocar o tapetinho vermelho. Porque a Patrícia é uma professora doutora, né? Importante mencionar isso. É uma pessoa extremamente acessível e carinhosa, né? Ela tem um amor, assim, ela tem um jeito de dar feedback. Que geralmente o pavor que nós temos é do feedback, mas ela sabe dar uma forma muito técnica que a gente se sente amado por ela. De lá para cá, as coisas aconteceram outra vez de forma muito rápida, mas que não é muito rápida. Eu sou uma linguista que está se preparando desde o dia que eu estava com meu pai lá, colando chapinha na testa, e meu pai me perguntou o que eu queria fazer, né? Eu fui me construindo, eu estou o tempo todo me construindo. Então, quando eu resolvo mudar um pouco a direção da minha carreira, é como se a base já estivesse pronta. Entende, Damiana? A base está pronta, eu estou o tempo todo estudando muito língua portuguesa, eu estou o tempo todo estudando muito língua espanhola, eu estou o tempo todo sabendo o que está acontecendo em termos linguísticos e em termos técnicos dentro da minha profissão. Eu estou o tempo todo me relacionando e conversando muito bem com as pessoas, então quando eu falo assim, bom, beleza, eu quero ganhar mais. Eu quero ser intérprete porque eu quero ganhar mais. Para poder ter mais tempo com meu filho, para poder... E quando eu resolvo girar, a base já está pronta. Então eu vou atrás da parte técnica. Eu preciso entender o que que é decalagem, como virar, o que que é troca, o que que é, sei lá, você vai pegando o que que é salame, o que que é cortar salame, o que que é o quê? Como fazer uma consecutiva, como fazer uma intermitente, como fazer uma simultânea, como que eu opero dentro da cabine, como que eu opero numa cabine remota, sabe? Como que eu faço essas coisas? Porque a base linguística, ou seja, a compreensão auditiva tá em dia, o, a tradução da oralidade, mas aí, olha, traduzir para dublagem me ajudou muito na interpretação, porque é oralidade, né? Eu estou o tempo todo traduzindo a língua falada. Então, me trouxe muito aporte para a interpretação, né? E aí é isso, assim, eu estou interpretando pra caramba. Ontem eu passei o dia todo na cabine, sexta-feira tô eu novamente lá que aí vai ser, na verdade, uma consecutiva, na sexta-feira, e tô Abriu o leque, apaixonada. abriu o leque de atuação. Que é uma coisa que às vezes o pessoal me pergunta: "Nossa, mas você trabalha só com espanhol?" Eu falo: "Sim", mas eu tento abrir o meu leque, né, e atuar em Toca áreas aqui, amiga, diferentes do espanhol. toca aqui. E Ô, cara, falei isso essa semana com uma mentorada minha. Para de querer eu sou poliglota. Pra quê? Para o cara te mandar um texto, você não conseguir fazer não conseguir escrever no idioma estrangeiro que o cara tá te pedindo, para você não porque conseguir ter... é que falar é uma coisa, falar é Isso.
Agora traduzir, você já tem uma responsabilidade de levar aquela mensagem para lá, né. Você tem que ter um domínio muito profundo do idioma. Talvez se eu tivesse nesses anos aí, né, se eu tivesse, em vez de fazer só cara, eu acho conversando agora aqui com você, tipo uma espécie de terapia, nesse nossa pausa para o café aqui, eu acho que talvez é por esse motivo as pessoas ficam assim: "Ah, tem algum dom sobrenatural?". Não, não tem dom sobrenatural. Tem que eu tô há 25 anos, eu tô com 36 e comecei com 10 para 11. Eu tô há 25 anos estudando o mesmo par linguístico. Então, basicamente, quando você me bota para fazer uma outra modalidade, eu dou uma rateada por falta de técnica, num primeiro momento, mas logo em seguida eu vou embora, porque o domínio linguístico do par está muito em dia. Ele está muito em dia. Talvez se quando eu tinha lá 20 e poucos anos eu tivesse ouvido todo mundo, né, aí a pessoa ficava: "Ai, agora vai lá estudar inglês", eu ficava: "Não, sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o nível superior em vez do avançado que eu já fiz, o superior no Estudo Cervantes". E aí ia lá e estudava mais mas por que que agora você não tenta você já está traduzindo lá na empresa, você agora já é tradutora, em vez de fazer pós, vai fazer um curso de inglês nesse 1 ano e meio aí tu se forma, eu não vou, eu vou lá fazer a pós para ver como é que eu aprimoro o meu trabalho aqui no espanhol, cara. O negócio está acontecendo aqui, tá todo mundo já me conhece como uma tradutora de espanhol, a demanda está chegando, eu vou me aprimorar dentro das técnicas. Então, essa semana eu conversei isso com uma mentorada minha. Eu falei o seguinte: "Fulana, para de que ficar querendo ser poliglota, eu vou para outro país para aprender", porque o que você vai aprender a falar não vai servir para você vender, você não pode vender para o teu cliente um serviço de uma coisa que você não domina profundamente, ou pelo menos você não deveria fazer isso. Poder você pode qualquer coisa. Você não deveria fazer isso. É que não dura muito tempo, né. E aí o que vai acontecer? Porque, ó, Não vai dar bom em nada. quantos anos você tá na área, Natália? Bom, 10 linguista anos. linguista eu sou há 20, tradutora há 12. Tradutora, desde que assinaram lá a minha carteira como tradutora, eu ganho a minha vida como tradutora de espanhol, exclusivamente, 12 anos. Então nós somos da mesma linha aí, viu, porque eu comecei a trabalhar com tradução em 2003. Aí eu fui aprimorar meus estudos para ser tradutora, né, porque trabalhar com tradução é diferente de ser, né, Natália. A gente é da mesma geração aí, né. Então, 2003 foi quando eu comecei a trabalhar como professora de começaram a me chamar para dar aula e eu dei num curso que era super famoso aqui, o Santos Filho era super famoso aqui no Rio, de preparatório para vestibular, né. E e eu comecei em 2003. Então, assim, eu sou linguista e aí, veja bem, eu com 16 anos ensinava pessoas de 22, 23 a passarem no vestibular com a língua espanhola. Ali eu já precisei aprender até um domínio linguístico do português e do espanhol muito forte, até porque muitas vezes a gente quando não é espanhol como língua estrangeira, ali não era espanhol como língua estrangeira, ali era um espanhol para concurso. Então eu precisava de alguns comparativos de língua portuguesa para conseguir ensinar para aqueles alunos. Então eu com 16 anos, eu já estava eu tenho 36, eu com 16 eu já estava me aprimorando, entende? Eu sempre escolhi me aprimorar no espanhol, sempre. E não me arrependo nem por um segundo disso, porque todo o tempo que eu tivesse dedicado a outro idioma, eu teria deixado de dedicar para o meu querido espanhol. Eu e a Natália, a gente tem histórias bem parecidas. Eu sempre falo que o espanhol deu tudo que eu tenho na minha vida, né. É, Eu ia postar semana passada no Instagram, o único amor que nunca me decepcionou foi o meu amor pela língua espanhola. Nunca! Ele me deu tudo que eu tenho. Não, não fala isso, não, mas assim, no meu caso, né? mas é, É o deu único, nunca, não me arrependo de nada do que eu dediquei, de um segundo da minha vida, que eu tenha dedicado à língua espanhola, nunca. E tudo que eu dediquei à língua portuguesa foi por causa da língua espanhola. acredito, super acredito, assim. Gente, olha, caminhando pro nosso fim aqui, primeiro eu queria agradecer, Natália, de ter dado certo essa conversa no dia de hoje, que a gente teve uma conversa aqui antes que eu espero ter contribuído com você, você contribuiu muito comigo. Foi muito. É muito bom a gente ter essa parceria, né.
Apesar de que algumas pessoas acham, ai, mas as duas trabalham com audiovisual espanhol, são concorrentes, gente, isso é uma coisa que só existe na cabeça de vocês. A Natália é uma colega muito querida, né? Respeito muito o trabalho dela, admiro muito o trabalho dela. E assim, eu só ainda não trabalhei junto com ela, que ainda, se Deus quiser, a gente vai realizar esse Em algum sonho, momento isso vai projeto. acontecer. Porque como ela trabalha com a tradução para dublagem e eu com legendagem, às vezes a gente se desencontra. Mas respeito muito, é uma colega maravilhosa que sempre inspira a gente, tanto como profissional, tanto como ser humano que ela é. Eu queria, para a gente ir encerrando, Natália, o nosso ouvinte, que a gente recebe muita mensagem assim: ah, eu vou para a faculdade ouvindo a voz do tradutor, eu vou para pós ouvindo a voz do tradutor, eu decidi voltar a estudar para ser tradutor por causa da voz do tradutor. Qual o conselho que você dá para os nossos colegas aí que estão se preparando para o mercado e que têm esse amor pelo espanhol como nós temos, e que também desejam ingressar nesse mercado e deixar sua contribuição? Que conselho que você daria? Eu daria o seguinte conselho: veja a tradução como uma profissão para a sua vida inteira, como um projeto de vida. Não existe tradutor que não lê. Não existe tradutor que não sabe escrever bem. Não existe tradutor que não está disposto a estudar para o resto da vida. Não existe tradutor que não ame a palavra. Não existe. Então, de certo modo, a gente pode encontrar aí dois profissionais diferentes, né? Um que seja vocacionado à tradução, que eu acho que é o meu caso e o seu, que até quando a gente tentou desviar, Deus foi lá, a vida foi lá e pegou a gente e falou: vem cá, não dá para desviar. Mas eu acredito também que tem aqueles que querem, eles querem ser tradutores e podem ser tradutores, tá? Mas não veja a tradução como uma profissão pueril. É uma profissão muito séria que ela exige de você a tua vida. A minha vida inteira é dedicada à tradução, tá? Então, o que a gente vai percebendo? Que os tradutores, eles não querem se dar o trabalho de ler. Você tem que voltar lá e ler os antigos clássicos, tá? Você tem que saber quem foram as referências em tradução, que até daí, Damiana, que nasceu o Clube de Leitura para Tradutores, né? Tentando trazer para os tradutores essa referência. Como assim você não sabe quem é Paulo Ronay? Como assim? Você nunca leu o livro da história não contada, da tradução da Damiana? Não, você tem que ler. Como? Você tem que saber. Assim como eu, quando eu entrei no mercado, sabia lá do site Dublapédia quais eram todos os dubladores, quem eram os tradutores da década de 90 do SBT, tudo. Você, quando entra numa profissão, você tem que saber quem são os seus ancestrais, né? Quem é aquela galera que veio antes de você na tradução. Ah, por que São Jerônimo é o padroeiro? Ele foi um dos primeiros tradutores, os percussores ali de forma mais, não foi dos primeiros, mas documentado sim, né? Qual é a história da profissão que você está querendo entrar? O que você precisa para ser um bom tradutor? Eu provei aqui para vocês por A mais B, desde que eu comecei a falar, que você ter um domínio profundo linguístico no seu par de idiomas faz com que você seja um tradutor. Não é você ficar, eu vou lá, eu falo um pouquinho de inglês e um pouquinho de espanhol, vou lá fazer um curso de legendagem para ser tradutor. Não. Você, no máximo, vai aprender a legendar, mas isso não faz de você tradutor. Você vai aprender a legendar. Mas você não vai ser tradutor. Ser tradutor, por exemplo, eu voltei da Abrat semana passada com a certeza de que eu ainda não sou tradutora. Quando eu vejo aquela galera lá com 30, 40 anos de carreira, falando do tanto que eles estudaram, falando do tanto que eles já fizeram na vida deles, eu olhei para eles, eu com 12 anos de carreira, me senti pequenininha, eu falei, mas tem muita... E aí eu comecei a sonhar, eu com 70 anos, com minhas melenas grisalhas, lá na Abrat, sabe, falando, eu, quando tinha 36 anos, estava começando, sabe? Meu sonho, Damiana, é daqui a 30 anos dizer que nesse momento, com 12 anos de carreira, eu estava começando. Então, essa é a mentalidade que a gente precisa para a gente levar a nossa categoria para níveis mais altos. A gente precisa, resumindo aqui, né, porque eu falo mais como da cobra, resumindo numa frase, que vocês tenham um comprometimento com a formação integral de vocês.
Se vocês se comprometerem a estudar muito bem o par linguístico de vocês, vou dizer mais, até a sua autoestima muda. Porque quando você está lidando com o seu cliente, você sabe quem você é. Quando você não sabe quem você é, ou pior, você sabe que você realmente não é bom, que você fez 2 ou 3 cursos técnicos, mas você nunca estudou língua portuguesa profundamente, você nunca estudou espanhol profundamente, você não tem autoestima, porque na verdade você não tem estima. Não é para ser estimado mesmo, Tem entendeu? segurança, né? Não tem estima, assim, não tem nada para ter estima. Você tem que ser tradutor. Ser tradutor é isso. É você ter um comprometimento com a palavra. É você amar o texto. E aí você vai conseguir fazer qualquer coisa. Ser tradutor é ser apaixonado pelo idioma como a Natália. Nossa, né, porque eu também tenho minha paixão pelo espanhol, que eu não sei esconder. Quando alguém fala: "Ah, espanhol", eu começo a sorrir na hora, porque é uma paixão mesmo, né, não é só uma ferramenta de trabalho, é uma coisa que faz parte da nossa alma, né, Natália, da nossa vida. Então, Natália, para todo mundo que também está apaixonado pela Natália, como que faz para te acompanhar, saber aí das suas mentorias, do clube de leitura, dos cursos que você dá, das suas andanças lá no Quixote, que eu queria também deixar um abração aqui para a equipe do Quixote. Como é que faz para ficar atento às novidades da Natália? Bom, eu preciso que me sigam no Instagram, @Natália Estrela Tradutora. Lá eu estou sempre compartilhando tudo o que está acontecendo, falo muito, abro caixinha para o pessoal me perguntar algumas coisas e eu sempre compartilho de coração muito aberto, né? Eu dou aula no Quixote, então eu participo ali da agenda com os outros professores, né? Eles são muito queridos e é o primeiro curso que eu vejo que está muito comprometido com os alunos de espanhol. Isso me apaixona, esse comprometimento deles com os alunos do espanhol, né? Então eu faço o que posso para estar todas as vezes, para todas as cadeiras, eles me dão muita liberdade, perguntam do que eu quero dar aula, o que eu percebo que tem um déficit maior e eu dou. E hoje para aprender a traduzir para a dublagem ou para aprender a traduzir do espanhol ou para o espanhol comigo, só na mentoria. Damiana, por quê? Porque hoje eu estou trabalhando muito como intérprete, né? Então, para poder parar a minha agenda de interpretação ou usar os dias em que eu não estou interpretando para poder me dedicar, precisa valer a pena, né? Mas assim, não é nada de fora de série, tá? É um produto incrível, porque é no one-on-one, então os alunos têm 10 horas de aula comigo e a gente senta e a gente divide tudo e eu dou o mapa do que tem que fazer quando termina a mentoria. Olha, você já está pronto para procurar estúdio, não, você ainda não está pronto. Olha, você faz o curso de português tal. Olha, não, você está precisando de uma reciclagem de espanhol e você vai fazer tal. Então é uma mentoria mesmo, né? Eu sento com eles. Mentoria de verdade. A mentoria não, a mentoria eu sou muito sincera na mentoria, então tem gente que quando termina as 10 horas eu falo, olha, você não tem condições ainda de começar, você precisa fazer um curso de português, você precisa fazer, às vezes nem é português, mas um curso mais de revisão e tal, e eu dou todas as dicas de cursos que eu já fiz, olha que fantástico, né? Tudo que eu falo, curso de português, curso de revisão, são todos que eu já fiz. Então eu falo para eles, não é permuta, não é nada. Assim, olha, eu já fiz o curso de revisão da Unesp e eu tenho um curso lá que é incrível, eu quero que você faça o que eu acho que ele atende à sua necessidade. E aí o aluno vai lá e faz, entendeu? Olha, você está incrível, você precisa fazer uma reciclagem, que tem esse profissional aqui que precisa. Olha, tua pegada, na verdade, é legendagem, porque você sintetiza de forma maravilhosa, não é dublagem. Vai fazer o curso de formação da Laila, lá no Trator Iniciante. Então, assim, tudo que eu faço eu dou e eu ensino a traduzir. Eu avalio o espanhol, eu avalio o português da pessoa, avalio a capacidade, avalio qual é. Às vezes ela está em dúvida, não sei se eu invisto numa Ketu cara e tal. Vamos fazer junto aqui na Ketu? Vamos ver se você é da pegada da técnica e tal. Então, assim, é um produto que tem me dado muita alegria e que ele acontece de forma orgânica, porque um está dizendo para o outro que é muito bom e as pessoas estão começando a vir para fazer sem que eu faça nenhuma promoção. Estou fazendo a promoção dele aqui com você agora, porque de verdade eu nem tenho feito, né? Ele é tão bom que ele está se vendendo de forma orgânica, né? E é isso, Damiana. Que prazer estar aqui com você. Ah, e adicionem a Natália também no LinkedIn, tá, pessoal? Sim, sim. Já aproveita, vocês, quem tem interesse nessa área de audiovisual, já adiciona a Natália, que a Natália está sempre colocando coisas relacionadas à área, né?
Então, pelo amor de Deus, adiciona, põe uma notinha lá: "Oi, Natália, eu te ouvi na voz do tradutor, quero ficar ligada aqui no seu conteúdo, tal", que a Natália vai aceitar, tenho certeza, né. Com certeza. O que é importante a gente também, quem deseja seguir nessa área, né, acompanhar aí as novidades. Eu mesma gosto de me informar, a Natália sempre coloca conteúdo relevante lá, e eu acho que é importante a gente ter essa troca de figurinhas, né. Enfim, Natália, eu queria te mandar um abração, assim, a gente ainda vai se encontrar aí ao longo do ano, espero que você venha para o Profit pra Vou. gente e agora fiquei animada, poder dar um abração na Natália, que faz um tempão, né, acho que faz sei lá quanto tempo, a última vez foi quando eu te encontrei no curso da Karine, né, Foi em novembro, foi um dos primeiros eventos que eu fui, pós-pandemia, pós-pandemia. né. Foi em Mas novembro. vai ser muito bom te encontrar de novo, tô doida para te dar um abraço, e enfim, eu agradeço muito você ter contado essa história maravilhosa aqui, e desejo muito sucesso para você, que você siga sempre, eh, iluminando aí os nossos caminhos com seu sorriso, com seu trabalho, com a sua ética, enfim. E espero também a gente poder também te dar bastante abraço e bastante alegria, né, pra gente sempre se um ajudar o outro, né, aquela coisa de ninguém soltar a mão de ninguém, ainda tá valendo, né. Tá sim. Beijo Valeu, pra Damiana. você, Um beijo. obrigada. Obrigada a você pela oportunidade. Tchau, galera. Beijo.